Muito bom dia para você, nosso seguidor da Progresso News. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia especial nesse 11 de agosto, data comemorativa, são várias datas, mas uma delas, 11 de agosto, dia do advogado. E nós estamos com o advogado Delson Razek, da Razek, Advocacia Razek. Ele que vai abordar, nós vamos conversar um pouco do dia do advogado, a pauta do dia de hoje, e também como tratar serviço em sua propriedade com menor risco de sofrer multas e processos criminais. Fumicultor, antes de utilizar mão de obra terceirizada em sua propriedade, informe-se sobre procedimentos corretos. Esse é o assunto de hoje. Delson Razek, que é nosso amigo e que é tradicionalista aqui da nossa região também. Ele que é formado em administração, comércio exterior e direito, tudo pela Univates, sendo todas as formações há mais de 10 anos. Então, bom dia, cumprimentando novamente. Bom dia, Alexandre, obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos acompanham. Certamente a data de hoje é uma data especial, dá o meu bom dia a todos os colegas aí da minha cidade, de toda a região, enfim, todos aqueles que buscam, através do exercício da advocacia, digamos, alcançar o direito, ter a melhor justiça possível para toda a nossa sociedade. O que se pode dizer, então, começando do princípio a respeito da advocacia, né? No Brasil, ela está praticamente chegando aos 200 anos, vamos dizer assim, que já passa de 190 anos a história do Dia do Advogado e da história da advocacia no Brasil. Ela ainda é da época de Dom Pedro. E o dia de hoje é uma homenagem à data em que se iniciou, digamos assim, os primeiros cursos de advocacia no Brasil, que foram através de uma faculdade em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e também de outra em São Paulo. Então, a data de hoje é uma homenagem às datas em que surgiu os primeiros cursos de direito no Brasil. Obviamente que o direito brasileiro ele tem todo o histórico, toda a carga, digamos assim, de conhecimento que já foi trazida da Europa, que também veio através dos portugueses e também originado através dos direitos romanos. Mas se for falar a parte da advocacia a nível mundial, vamos dizer assim, tirando um pouquinho da curiosidade, ela ainda remota-se à Grécia Antiga, né? A gente está falando ali desde a época de Sócrates, Aristides, enfim, ela é muito antiga. O que se diz que, embora é uma atividade que às vezes gera a divergência sobre ser de aceitação perante as rodas de conversa ou até mesmo algumas brincadeiras à parte, mas sim, a advocacia ela é o exercício de uma profissão que busca trazer essa efetividade para o direito, trazer as garantias que estão previstas historicamente na nossa Constituição e em toda a nossa legislação. Então, através da advocacia, através do exercício da advocacia, o advogado independente se às vezes ele se especializa para o direito de família, outras vezes para o direito criminal, outras vezes, enfim, para as infinitas ou múltiplas áreas do direito, ele consegue alcançar aqueles objetivos, ou ao menos, como se diz, fazer todo o possível para que a pessoa, enfim, o seu cliente, tenha o seu direito atendido, tenha a sua demanda, ao menos, colocado ao crivo da justiça, e nem sempre será com vitória, mas ao menos será com justiça, será perante o judiciário. A gente também tem que colocar que o cidadão no seu dia a dia, quando está perante um direito claro, ele, por mais evidências desse seu direito, ele não deve buscá-la através do seu próprio arbítrio, através das suas próprias ações. Ele deve sim procurar um advogado de sua confiança, deve sim procurar essa orientação do método correto
para não ter no futuro aquilo que era certo de direito seu, digamos, prejudicado ou até mesmo extinto por uma ação inadequada, indevida ou que vá contra os preceitos legais. Então, é um cuidado que a gente sempre comenta com os nossos clientes, enfim, na orientação à nossa sociedade, que mesmo que o seu direito seja claro e visível, é bom ter a orientação e a contratação do advogado para que ele seja buscado e efetivamente alcançado. Também colocando a nível de informação a respeito da profissão, a respeito dos cursos de direito, a gente aí tem uma história crescente, recente, realmente um índice muito grande. O que a gente queria que, vamos tomar aqui uns 25 anos atrás, 28 anos atrás, o país tinha aí em torno de 165 cursos de direito que estava vigente, que estavam em andamento. Atualmente são mais de 1.300 cursos de direito espalhados pelo país, né? Ainda a gente tem que considerar que tem exercício regular hoje cadastrado a nível nacional mais de 940 mil advogados. Outros mais de 1.500.000 e são bacharéis em direito, mas que ainda não estão no exercício da advocacia, ou que estão buscando alcançar realmente o seu registro perante a prova da OAB, ou por opção, às vezes, de trabalhar numa outra área, acabam apenas tendo a formação na área de direito, porque ela abre sim um leque muito bom de possibilidades para a área de concurso, para a área de trabalho, com a área de conhecimento geral das ciências humanas, mas que não necessariamente você precise advogar, né? É evidente que para ser, digamos que, chamado, para ser habilitado como advogado, o profissional formado em direito, o bacharel em direito, deve se submeter a esta prova da OAB, que regularmente é chamada de temida prova da OAB, de longo tempo de preparo, de muito sofrimento para se conseguir o seu devido registro perante o órgão. Mas sim, é necessário, ele é um órgão regulador, ele é um órgão justamente que está aí para proteger também a sociedade de pessoas que alcançaram a formação, até mesmo por essa grande expansão no número de cursos, a gente não tem como garantir esta qualidade nos cursos. O que está aí para proteger e dar um nivelamento na qualidade dos cursos é justamente a prova da OAB. E sim, o nosso mercado de trabalho, a nossa concorrência, como em todo outro ramo, vai começar a separar os advogados em razão do seu conhecimento, em razão realmente do seu preparo. Que muitos até não conseguem nessa prova, né, Delcio? Exatamente, a gente tem assim no cotidiano pessoas que nos comunicam e vão nos atualizando sobre há quanto tempo estão tentando alcançar esse registro, né? É comum ter pessoas que já tentaram mais de 5, 8, 10 vezes e ainda não conseguiram efetivamente passar na prova, que são em 2 etapas, uma mais teórica, mais objetiva e outra mais prática, que busca ver realmente a capacidade de interpretação desse formado, dessa pessoa que está buscando o registro. Passado isso, agora passemos também para um assunto de extrema importância, né? Extrema importância que está sendo abordado e que você já está ministrando algumas palestras e orientações no sentido desta que é focado mais, nós estamos falando hoje na fumicultura, mas abrange várias outras culturas também, no sentido de comentar a respeito desta orientação para quem for contratar mão de obra terceirizada, né, Nelson? Isso aí, Alexandre. O tema, na verdade, ele está em pauta recente, a razão de alguns fatos ocorridos no nosso estado, na nossa região, de aspectos de fiscalização através do Ministério Público do Trabalho, através, enfim, de órgãos fiscalizadores que estão
em algumas regiões já atuando na questão de punição, vamos dizer, de aplicação de multas. A nossa região, baseada aí na fumicultura, ela está ainda recebendo uma fase de orientação, especialmente porque os órgãos fiscalizadores tomaram um cuidado inicial de procurar as fumageiras, né, e através dos seus orientadores agrícolas, colocar qual seria, vamos dizer assim, o protocolo de necessidades, o protocolo de exigências que deveria estar sendo cumprido na pequena propriedade, na média propriedade, enfim, na propriedade rural, através de que hoje se sabe que a propriedade rural, ela evoluiu muito, ela conta com bons equipamentos, maquinários, agrícolas e tal, mas digamos que o volume produtivo também aumentou bastante e isso demanda, sim, a necessidade de uma mão de obra, mesmo daquele tradicional peãozinho diarista, mesmo daquela tradicional também empreiteira de mão de obra que vem até sua propriedade para fazer um auxílio, para fazer a colheita por etapas, como é tradicional aqui na nossa região. Então, o que nós temos em volta disso? A gente tem uma legislação que já é a legislação mais antiga, não é nada que aconteceu unicamente em 2023. O que a gente percebe é que a agricultura, no geral, ela estava tendo, digamos assim, aquele amparo de deixar o trabalhador, de deixar o agricultor com autonomia dentro da sua propriedade, através da sua gestão de trabalho, de mão de obra, de produção, de insumos, de venda. Hoje, a legislação, na medida em que for aplicar o regramento já existente, ela vai ter uma interferência para dentro da propriedade. Eles estão aproximando a propriedade rural, digamos, de uma empresa, né? Mesmo, digamos, comparando, a legislação está misturada e está também fundamentada naquela legislação que ampara trabalho nas cidades. Evidentemente que tem distinção na modalidade de contratação possível ou que o agricultor vai optar em fazer. Você pode transformar a sua propriedade rural numa empresa rural, ou você pode se manter como um agricultor e contratar uma mão de obra de um terceiro sem perder a sua qualidade de agricultor. Nem você que esteja contratando, nem a pessoa que está sendo contratada. Porque a gente sabe que, em a maioria dos casos, tanto aquele que vai auxiliar no trabalho rural das pequenas propriedades aqui na nossa região, como o próprio tomador do serviço, ele não quer perder a sua qualidade, a sua condição de agricultor, tanto para fins previdenciários, tanto para fins tributários, vamos colocar. Então, o que existe hoje é uma necessidade de se adequar para não correr esse risco, digamos assim, que eu considero como um risco elevado. Vamos colocar um exemplo de um agricultor que esteja já com mais de 50 anos de idade e que só tenha trabalhado na agricultura e que pretende se aposentar na agricultura. É um risco elevado se ele se colocar numa condição em que possa perder essa qualidade de agricultor. Certamente ele estaria entrando numa condição que impossibilitaria ele de aposentadoria, porque ele teria que partir para um regime próprio, ele teria que partir para uma contribuição individual, ele teria que mudar toda a sua base de contribuição e, de fato, em cima de algo que ele nem sabe fazer. E o trabalho dele, como a gente está usando esse exemplo, é trabalhar na agricultura. Então, a cautela digamos assim, desta nova fase que o campo está vivendo, que a agricultura está vivendo, que o pequeno agricultor está tendo, sim, tomar um cuidado para não ter uma perda da qualidade de agricultor e também não causar um prejuízo para aquele que veio, mesmo sobre pagamentos, mas que veio lhe auxiliar na sua propriedade. O que a gente tem? A gente tem, assim, digamos, o comparativo que eu usei essa semana, numa conversa informal, a respeito de
puxa vida, por que só agora? Ou o que vai ser exigido do agricultor? Quais são as necessidades que a propriedade vai ter que se adaptar? Isto realmente vai ter uma variação muito grande dentro de cada caso concreto. Aonde, quanto tempo, quantas pessoas, qual atividade em que eu vou estar contratando mão de obra. Se eu estou contratando uma mão de obra direto do prestador de serviço, vamos supor, o trabalhador individual que esteja na minha propriedade, é uma modalidade de contrato e um regramento. Agora, se eu estou contratando uma mão de obra de uma empresa, ou empreiteira que venha trabalhar em minha propriedade, eu tenho um outro regramento e uma outra modalidade. Então, primeiro tem que ser individualizado em qual modalidade eu pretendo exercer o trabalho na minha propriedade. Qual a minha demanda de mão de obra, qual a minha necessidade de mão de obra, e aí, sim, buscar uma orientação. Porque, como eu coloquei a princípio já, a gente está tendo no primeiro momento aquela questão que o Ministério Público do Trabalho está orientando as empresas para que, através dos seus orientadores, repasse uma orientação geral de normas de segurança, de normas de contrato de trabalho, de normas de contribuição sobre essa mão de obra, enfim, de normas sanitárias, equipamentos de proteção, locais adequados para trabalhadores, transporte. O que existe é uma ampla legislação. Ela é uma legislação realmente extensa, né? Então, a gente, quando coloca sobre riscos na contratação de mão de obra, o que eu quero esclarecer é o seguinte: sim, tem riscos elevados, que eu já coloquei, que eu considero elevado a perda da qualidade do segurado, né? Eu considero elevado, por exemplo, um risco máximo, que ainda não, graças a bom Deus, ainda não está sendo aplicado, mas é previsto, a propriedade que for identificada como aquele trabalho de analogia à escravidão, que a imprensa abordou em alguns outros casos ainda neste ano, há uma previsão, inclusive, perda da propriedade, aonde acontece fatos que tem a interpretação como um trabalho análogo à escravidão. A gente está realmente ficando na mão do que é uma interpretação análoga. Ela é muito aberta e é arriscado se colocar nessa margem de risco mesmo. E nessas condições, a previsão legal, inclusive, é de perda da propriedade. Esse é um risco máximo. O risco de perda de qualidade de segurado por parte do agricultor, que é só o que ele faz na vida, também é um risco elevado. O risco do processo penal, se você está na sua propriedade digamos assim, com a mão de obra desqualificada, não é o termo, porque a gente sabe que quem trabalha na agricultura sabe o que está fazendo, mas vamos dizer que está fora dos padrões mínimos exigidos da lei. Vamos colocar a questão de um menor trabalhando lá na sua propriedade, vamos colocar a questão mesmo de uma mulher grávida trabalhando lá digamos, exposta a agrotóxicos e tal. Estas são questões que certamente levariam a um processo penal com possível prisão em flagrante por esses fatos. Esse é um processo, então, que eu considero grave para qualquer pessoa, para o agricultor no dia a dia, né? Fora isso, evidentemente, tem processos administrativos, através de multas, através de sanções que podem variar em grande escala de valores cada caso concreto. Vamos dizer, né, Alexandre? Vai surgir aquela questão, mas essa fiscalização vai vir nesta safra, essa fiscalização vai pegar todo mundo, eu tenho que sair por aqui apavorado hoje, como é que eu me comporto agora que você está colocando essa situação? Eu já tinha o conhecimento, o meu orientador agrícola já esteve na minha propriedade, falou alguma coisa, ou falou muito, ou isso é invenção. Eu ia colocar um exemplo de uma conversa informal, novamente eu tive essa semana. É o mesmo caso, né, Alexandre, que a gente saia pela rodovia com um veículo com o farol queimado. Né? Tem o guarda em determinado local,
ele nos vê passar com aquele veículo queimado, evidentemente, ele vai abordar o veículo. Quando ele aborda o veículo, ele já viu que está com o farol queimado, mas ele vai aproveitar, vai olhar se você está de cinto, vai olhar as condições do seu pneu, vai olhar a sua habilitação, vai olhar os documentos do seu veículo, possivelmente vai querer olhar a porta-mala, dar uma analisada se não tem objeto visto, algo do tipo dentro do seu veículo. Até mesmo se você não está numa condição de embriaguez. O que eu quero colocar com esse exemplo assim, mais visível é, bom, se a fiscalização vai pegar todo mundo, é evidente que é quase que impossível que essa fiscalização vá conseguir se estender a todas as propriedades. Bom, e se ela vier na minha propriedade, qual é o comportamento que eu devo ter, qual é o comportamento que a fiscalização vai ter? Aí a gente cai nesse princípio que eu te coloquei, que a previsão legal, ela é realmente taxativa. Se o guarda te aborda, olha só o teu farol e diz, você está com o farol queimado, Alexandre, segue viagem, mas troca ele para amanhã. Então, é o critério que ele adotou. Agora, quando ele te parou e começou a fazer todo o outro exame de condições do seu veículo, de suas documentos, é porque está previsto na lei. Então, vamos pensar que se a fiscalização do Ministério do Trabalho vier numa propriedade que pode ser, e aí é um critério que é desconhecido da gente, se eles vão adotar um critério de percentual de propriedades que vão ser analisadas, se eles vão adotar um critério de propriedades que já apresentaram algum outro problema no passado, se eles vão adotar um critério de denúncia sobre fatos irregulares. Agora, quando eles chegarem na sua propriedade, mesmo que eles apenas venham através da denúncia de um único indivíduo que está visivelmente irregular, eu não tenho dúvidas que eles vão puxar o gabarito legal inteiro de previsão, de protocolos, e vão começar a fazer esse apontamento. Olha, o senhor está com a mão de obra de um menor. Apontamento número 1. Olha, a sua propriedade tem mão de obra contratada aqui, mas não tem os contratos de trabalho aí. Qual é a modalidade? Apontamento número 2. Olha, tem um menor trabalhando, não tem contrato de trabalho e eu não vi um lugar adequado para as refeições e para as questões sanitárias. Apontamento número 3. Vamos pensar que na sequência ainda pode vir a questão, olha, estão todo mundo trabalhando, hoje tem umidade, está chovendo, e está um de camiseta, outro sem camisa, ou dois de chinelos de dedo, o outro de tal condição. Então, são inúmeros tópicos que poderia gerar o problema nesse fato que a gente usou como exemplo, né? Então, dito isso, é evidente que há uma preocupação, a gente vive numa região muito agrícola, a gente vive basicamente independente dela já estar bem distribuída, uns na agricultura do fumo, outros na agricultura voltada para a produção de frangos, de porcos, de leite, mas na medida em que você usar a mão de obra na propriedade, independente de qual destas áreas, é necessário ter esse cuidado de como ela está sendo exercida. Se você, obviamente, se coloca na condição de que eu não quero correr os riscos que você está expondo aí nessa conversa. Né? O que é a gente criar um cenário, digamos assim. A pessoa vai opcionalmente dizer, eu não quero correr o risco máximo. Eu tenho um risco médio, eu tenho um risco pequeno, não tenho risco nenhum. A gente, às vezes, também usa, até inclusive em palestra, a questão de que, mesmo a empresa que trabalhe na área urbana, no setor industrial, comercial, que tenha um pleno cumprimento de protocolos de segurança, de contrato de trabalho, de controle de jornada, de horas extras, ela ainda está exposta a riscos na área trabalhista, a exemplo. Então, a gente sabe que dentro da demanda do trabalho, dentro do cumprimento de uma jornada de trabalho, dentro das infinitas profissões, o risco laboral, o risco ainda se mantém inerente, ele é do ser humano. Em qualquer atividade, o ser humano pode cair, pode se machucar, né? Ele pode ter um outro tipo de problema, ou ainda que não os tenha diretamente naquele momento, numa efetiva ação judicial posterior,
é possível se discutir a origem de determinado problema de saúde, buscando relacionar com determinado trabalho em determinado período. Então, é evidente que qualquer uso de mão de obra, contratação de mão de obra, vai existir alguma margem de risco. Aí é uma opção que o agricultor, enfim, o empresário rural vai se posicionar. Eu estou escapando do risco criminal, eu estou escapando do risco de multas administrativas, eu estou tentando cumprir aqui de multas relacionadas à área sanitária, mas eu ainda fico com um risco invisível, impossível de se dimensionar concretamente, que é o risco trabalhista. Então, isso é uma evidência que a gente tem por experiência, que mesmo em pleno cumprimento de regramentos estipulados, esse risco ele se mantém. Sim, sim. E para quem, como tem tantas dúvidas, né? O pessoal está nesse momento com muitas dúvidas, como citaste, e também essas pessoas que já tiveram essa fiscalização, como foi? Foi através de denúncia? Como que foi que a fiscalização chegou nessas propriedades? Olha, Alexandre, a fiscalização a nível, digamos, estadual, regional, ela começou, se a gente utilizar, eu não quero diretamente colocar nomes, mas ela começou na Serra Gaúcha, nesse último ano, em relação à produção de uva, vinícolas, em volta deste tema. E sim, ela derivou de denúncias, e isso a mídia adotou, digamos, como a moda. E a gente sabe que a gente tem uma mídia forte no país, ela acaba muitas vezes direcionando um pouco o olhar da fiscalização para determinado setor. Então, o setor lá vinícola não é o mesmo ramo de atividade do que o fumageiro, mas ele é da mesma área, ele é, digamos assim, da mesma árvore, é da agricultura, envolve o pequeno agricultor, envolve uma empresa que está por trás disso comprando essa produção. Lá naquela região houve sim um início de denúncia, ou umas denúncias mais concretas, e a partir dali a dimensão que os fatos tomaram, acredito que até extrapolou a realidade que estava acontecendo lá. Extrapolou, mas não escondeu e não inventou. Então, realmente, a partir disso, os órgãos fiscalizadores disseram entre si, suponham, não, a gente vai passar uma régua geral desse setor a partir desses fatos. A gente não quer situações dessa, porque isso impacta negativamente para o Estado, para o país, porque isso vai a nível mundial. A gente sabe que o grande comprador da matéria-prima, lá na Europa, no Oriente Médio, no Japão, enfim, na África, ele, dentro do seu conceito de comprar produto, ele não quer que seu produto esteja vinculado a uma mão de obra que tenha essa analogia ou esta prática de escravidão ou descumprimento de regramento. A Europa no todo, ela é super cautelosa que tudo aquilo que é consumido lá tenha, digamos assim, o máximo de legalidade e o mínimo de impacto ambiental, social, enfim, ele pretende essa conscientização sobre a produção que é consumida, né? A conscientização de evolução sobre todos os aspectos, produto e mão de obra. O pessoal com certeza tem procurado o escritório e dentro disso com muitas dúvidas, como foi citado aí durante a sua fala, e obviamente o pessoal daqui do município tem procurado, ou de outras regiões também. Como está sendo a procura no escritório? Alexandre, a procura tem ocorrido sim, e ela está num aspecto praticamente regional, em razão de que eu tenho também escritórios em outras cidades, aí Lajeado, Arroio do Meio, aqui Progresso, e as palestras estão abertas a praticamente todas as regiões do estado. Então,
À medida que as dúvidas vão chegando, a gente está criando, digamos, no escritório, os grupos em razão das atividades, do ramo de atividade que aquela dúvida se enquadra. Se ela está focada para a área do fumo, se ela está focada para aquele que está pretendendo se regularizar como empreiteiro, se ela está focada na região da vinícola. A gente sabe que já teve também intervenção aí na região mais ao sul do estado, na questão até mesmo do corte de madeira, enfim, nas carvoarias. Ela está sendo já abrangente. Então, as dúvidas têm sido tanto presenciais de escritório quanto até mesmo através da questão da mídia nossa aí online. A gente tem um cuidado também, porque não se consegue responder a todas elas individualmente. E também, como te coloco, esse nosso tema de hoje, essa nossa abordagem de hoje, ela foi apenas nos tópicos maiores. Quando você, produtor rural, chegar ao escritório, se colocar na questão, na condição de que precisa desse auxílio, ou, repito, não quer dizer unicamente o nosso escritório, o meu escritório, é uma questão que você procure o auxílio especializado, você vai perceber que o leque de ações que esse atendimento vai ter, ele é extenso, ele vai abranger toda uma questão de contratação, de formatação de contrato, de contribuição previdenciária, de rescisão contratual, extinção contratual, período máximo possível do contrato de trabalho na propriedade. Tem todo um regramento pontuado que é discutido diretamente digamos assim, ao interessado, seja ele o agricultor, seja ele o trabalhador que também queira ir trabalhar no campo. Eu já falei há poucos dias, também o setor público tem alguns cursos e dentro desses cursos já estava tendo também sendo repassado essas informações de orientação nesse sentido também, né, junto aos poderes, né, que levariam essas informações para os agricultores também. Então, não só através de escritórios, mas o poder público eu não busquei o conhecimento ainda se está sendo levado. Tens conhecimento? O pessoal está sendo levado esse conhecimento para... A gente sabe, né, Alexandre, ao menos aqui na nossa região, tem a Emater, que é um órgão forte, que é um órgão que atua muito, muito fortemente junto às propriedades rurais. O que a gente tem também percebido, evidentemente, é que a necessidade nessa orientação, como colocamos, ela é extensa por demais. É difícil imaginar que, às vezes, uma única orientação, uma palestra aberta ou num grande grupo, possa resolver ou orientar as questões individuais. Que ali, mais uma vez, vai voltar para o número de pessoas que você tem intenção, para o ramo da atividade, para o grau de risco envolvido na propriedade, para a questão de horário de trabalho, como está já a sua propriedade. Então, eu vejo que a Emater, representando os órgãos públicos, enfim, aí atua nesta orientação, mas eu também percebo que é impossível ou muito difícil abranger de forma concreta e solucionar essa dúvida, até porque ela vai além da orientação. Ela, sim, entra no campo de um trabalho prático, de um trabalho efetivo, que é, não, eu tenho mão de obra e eu tenho que regularizar essa mão de obra. Já estaria fugindo da área de orientação, fugindo dos órgãos de administração pública, passaria para a questão efetiva de um escritório de advocacia, de um escritório contábil, do cadastramento, de apresentação de documentos, enfim, haveria todo esse contexto documental e laboral e cadastral que sairia deste âmbito público. Mas se o município, enfim, a Emater aí no seu conjunto, está conseguindo orientar para que se busque a próxima etapa da orientação, já é importante. Considero que seria muito útil. A gente vai viver um momento, e eu percebo isso nas palestras, é aquele momento de frustração e raiva pela situação em que se apresenta.
né? A gente não gosta de mudança, ninguém de nós gosta de mudança. Imagina uma mudança que nos traz um custo maior, uma preocupação maior. O produtor, habitualmente, eu digo, o produtor, ele sabe tudo realmente dentro da sua propriedade. Ele sabe exatamente fazer tudo na sua propriedade. E outras vezes eles dizem, eu tenho agricultores na família, eu não posso perder tempo, eu tenho que trabalhar. Eu aqui, ninguém vem mandar em mim, eu estou trabalhando, eu não quero que ninguém apareça aqui e tal. E é o que eu comecei dizendo, eu vejo que os órgãos fiscalizadores nessa fase vão sim ser intervenientes na propriedade. E que o agricultor tenha que mudar alguns aspectos a respeito da sua forma de pensar a propriedade. Vai ter que sair do campo somente do trabalho físico e ter um planejamento, uma estratégia, um conhecimento e sim uma orientação que lhe resguarde, lhe assegure o menor risco possível. Acho que isto é uma evolução da propriedade, é uma necessidade da propriedade agora e que se apresenta através de uma imposição já de fiscalização mesmo. Sim, o trabalhador sabe fazer tudo, mas vai ser uma nova etapa, né, com coisas que vai ter que se preocupar algo a mais ainda, né, além de toda a trabalheira, né, todo o trabalho, vai ter que se preocupar com essa questão também, né. E muitas dúvidas, o pessoal já, depois de todo esse período, né, com certeza, com essa sua fala, né, o pessoal comenta realmente, né, o pessoal fica meio que indignado, né, porque foi toda a vida trabalhando e agora começou a intensificar cada vez mais, né, Nelson? Isso aí, Alexandre. Realmente são muitas dúvidas e demandaria bastante tempo de explanação. O que eu quero colocar à disposição aqui é o que eu já tenho feito em outros locais, aí se permite, profissionalmente, eu me coloco à disposição de algumas palestras e as comunidades, através dos seus presidentes, através das suas diretorias, possam fazer contato comigo ao escritório e, conseguindo uma data, cedendo um espaço, enfim, junto aos seus sócios, enfim, junto à sua pequena propriedade, poder marcar reuniões, marcar essas pequenas palestras aí que seriam mais orientativas, mais direcionadas ao público-alvo daquela localidade. E isso vai ser gratuito, isso não tem custo, é uma fase que a gente está colocando também como uma função social do advogado. Não é unicamente trabalhar almejando o ganho financeiro. O advogado tem a função social, além de ser parte da sociedade, contribuir para essa sociedade. Eu sou parte dessa sociedade, eu sou nascido da agricultura, eu quero contribuir da melhor forma possível para evitar a frustração, a decepção dentro desse nosso setor agrícola, dentro da propriedade, que a gente já sabe que enfrentamos aí um abandono da pequena propriedade, abandono do jovem para a cidade. Eu não gostaria de ver isso ser agravado em razão de problemas que venham a ter as propriedades rurais, os produtores rurais, o trabalhador rural, por um mero desconhecimento. Se após o conhecimento básico, realmente você querer se colocar numa questão de risco, voltamos para aquele princípio. Você pega o seu carro, mesmo sem carteira, mesmo sem cinto, mesmo sem documento, resolve não andar na rodovia. Você está correndo um risco, mas conhecendo o risco. Então, o que eu quero que o agricultor, ao menos, faça essa opção. Vou conhecer, vou entender e depois eu me posiciono se eu vou correr riscos ou se eu vou realmente resolver o que é necessário e não vou expor esses riscos. Buscar orientação para evitar futuros, né, problemas. Exatamente. Bom, acredito que foi passado uma informação bem importante para os nossos interessados nesta informação, né, Delson? Olha, acredito que foi muito bom. E doutor, né, Delson Hazek está localizado no escritório aqui em Progresso, né, na Rua Coronel Fett Filho, em frente ao hospital ali, né? Isso, Alexandre, isso. É aí na frente do hospital. Reforço novamente, se você que nos acompanha tenha o seu advogado e
o seu advogado se coloque em condição de também poder apresentar esse formato de trabalho, não unicamente o escritório meu, o escritório nosso aí no centro pode fazê-lo. Né? Em respeito a todos os colegas, a gente sempre coloca essa explanação, né? Que eu trabalho do advogado, e nesse meu caso aqui, é uma orientação que eu me coloco, sim, para fazê-la gratuitamente, mesmo de forma a ir até as comunidades, a ir até mais perto do agricultor possível. A gente olhar durante a semana ou às vezes durante os dias de trabalho é muito difícil para o agricultor sair da sua propriedade com aquele princípio que nós estamos falando. O agricultor entende que ele precisa trabalhar, e realmente é uma necessidade, sim, mas ela vem com toda uma outra carga que está se apresentando também. Perfeito. Nesse dia 11 de agosto, então, dia do advogado, cumprimentando o senhor, parabéns pelo seu dia, né? Parabéns pelo seu dia. Obrigado, Alexandre. Cumprimentando a ele e aos demais profissionais desta área, parabenizando pelo seu dia. Parabéns. Obrigado pela participação. E a qualquer momento, quem sabe a gente pode retornar, ou com qualquer um outro profissional também, outras entrevistas, a gente retorna para você, nosso seguidor. Agradecendo muito, desejando a todos um bom dia.